Então vamos lá, novamente ver mais alguns exemplos a respeito da regra do produto. Então a gente já viu que se eu quiser derivar o produto de duas funções, f vezes g, esse tracinho denota a derivada. Então se eu quero derivar esse produto, pela regra do produto, isso é a derivada de f vezes g, sem derivar, mais, repete a função f vezes a derivada da função g. Ou seja, deriva a primeira, repete a segunda, mais, repete a que já foi derivada e agora deriva a segunda função. Vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo aqui. Imagine que eu quero derivar o seguinte produto. Vou chamar de h o seguinte produto. 5 vezes x ao quadrado. Como é que eu derivo essa função? Bom, de acordo com a regra do produto, eu posso ver esse 5 como sendo uma função constante e x ao quadrado como sendo uma certa função g de x. Então, a derivada dessa função, que vou denotar por h' de x, é deriva a primeira, ou seja, a derivada da constante, que a gente sabe que é zero, multiplica pela segunda função sem derivar, mais, agora repete a função que já foi derivada no primeiro passo, que no caso é 5, vezes a derivada dessa segunda função, que usando a regra da potência a gente sabe que é 2 vezes x elevado a 2 menos 1, que fica x elevado a 1. Bom, só para ficar mais curta a escrita, 0 vezes x ao quadrado é 0, e 5 vezes 2 dá 10. Então, isso é 10x. Em outras palavras, se eu quisesse não ter usado a regra do produto, fazer direto, poderia ter feito, né? Porque, ó, na verdade, o que a gente percebeu aqui é que a constante 5 permanece, a constante que está multiplicando permanece, e eu apenas derivo a função que está sendo multiplicada por esse 5. Então, poderia ter feito apenas essa primeira parte aqui, já que esse primeiro termo sempre vai dar zero quando eu multiplicar a constante. Então, vamos ver, quando eu derivar a constante, na verdade, né? Então, vamos ver um segundo exemplo. Vamos supor agora que h de x é igual a x ao cubo mais x vezes x ao quadrado menos 2x. Qual é a derivada dessa função? Bom, posso ver isso aqui como sendo uma função f e essa aqui como sendo uma função g. Tem um produto de duas funções que são deriváveis, então essa função h é derivável e sua derivada, pela regra do produto, é dada da seguinte maneira. Deriva a primeira função, que no caso é essa soma aqui. Então, usando a regra da soma e a regra da potência, posso derivar termo a termo. A derivada desse primeiro termo é 3 vezes x elevado a 3 menos 1, que fica 2, x ao quadrado. No caso, fica x ao quadrado, mais a derivada do x a gente já viu que é 1, porque eu subtraio a potência aqui é 1, né? Quando subtrair 1, fica x elevado a 0, que vai dar 1. Então, derivei a primeira função, repete a segunda, que no caso é x ao quadrado menos 2x, mais, agora, repete a função que já foi derivada no primeiro passo, que no caso é x ao cubo mais x, vezes a derivada da função que ainda não derivamos, que no caso é essa aqui. Então, a derivada de x ao quadrado é 2 vezes x, né, porque subtrai 1 daqui, como tem 2, fica 2 menos 1 dá 1. Não precisa colocar, que a potência aqui é 1. Menos, usando essa ideia que vimos aqui, eu repito a constante e derivo o x. A derivada do x é 1, então fica 2 vezes 1. Então, se você quiser fazer a distributiva aqui para diminuir a expressão, ou para simplificar, pode fazer, mas o fato é que já foi derivada a função. Se o objetivo era calcular a derivada, isso já foi feito. Vamos ver mais um exemplo. Imagine que h de x é igual a raiz quadrada de x vezes x à quinta. Bom, vamos colocar aqui o número 1, só para ficar uma expressão menos simples, né? Imagine que eu quero derivar esse produto. Bom, quero usar a regra do produto. Então, a primeira coisa que eu faço é vou tentar escrever essa raiz quadrada como uma potência. A gente sabe que se eu tenho a raiz enésima de x, é a mesma coisa que escrever x elevado a 1 sobre n. No caso aqui, n é 2, então fica x elevado a 1 sobre 2. E esse outro termo eu vou repetir. X à quinta mais 1. Então, a função h é escrita desse modo aqui. Então, eu posso usar a regra do produto, a regra da potência e a regra da soma. Ou seja, as três regras que a gente já viu numa só expressão. Então, essa função é derivável e sua derivada é dada da seguinte maneira. Deriva esse primeiro termo, então fica meio, né, usando a regra da potência,
vezes x elevado a meio menos 1. Sempre subtrai 1 da potência aqui. Bom, derivei o primeiro termo, repete o segundo termo, que no caso é x à quinta mais 1. Mais, agora repete a primeira expressão, que já foi derivada, que é x elevado a meio, vezes, e deriva essa segunda função aqui. Derivada da função x elevado a 5 é 5 vezes x elevado a 5 menos 1 fica 4, mais a derivada da função constante, que é 0. Bom, só para encurtar um pouco essa expressão, isso é meio. Melhora essa continha aqui, fica 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Então fica x elevado a menos 1 sobre 2. Repete esse segundo termo aqui, x à quinta mais 1, mais x elevado a meio, vezes aqui 5x elevado a quarta mais 0 é 5x elevado a quarta. Então, vou colocar só assim, 5x elevado a quarta. Bom, novamente, se você quiser simplificar, pode fazê-lo, mas se o objetivo era só derivar, já foi alcançado esse objetivo, né?